as vestes do sumo sacerdote, o éfode. Esta veste, chamada de estola sacerdotal na versão atualizada, com as preciosas peças que eram fixas a ela, era a mais linda e mais preciosa de todas. Por isso há mais instruções acerca dela que das outras vestes. Era curta e na forma de um avental, tecido com os mesmos fios de azul, púrpura, carmesim e linho fino que já temos visto nas outras vestes e que representam as glórias de Cristo na sua perfeita humanidade. Mas nesta veste havia também muitos fios de ouro precioso, tecidos no material, que brilhavam na luz do candelabro e do sol. É a única veste que tinha ouro tecido com as outras cores, e o ouro é mencionado primeiro, mostrando sua grande importância para Deus. Já observamos nas campainhas que o ouro fala da divindade de Cristo como Filho de Deus. Portanto, neste éfode, estola, o ouro e as cores entrelaçadas numa maneira inseparável ilustram como as glórias da humanidade e da divindade de Cristo são inseparáveis. É notável que o autor de Hebreus, falando do Senhor no céu, muitas vezes, com propósito, o chama simplesmente pelo nome humano Jesus, que recebeu quando nasceu no mundo. Veja isto em Hebreus capítulo 3, versículos 1 e 3, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 20, e etc. Seu propósito nisso é enfatizar que nosso sumo sacerdote no céu agora é o homem perfeito, que experimentava todas as dificuldades e problemas que nós passamos no mundo, mas ele sem pecado. Portanto, ele, como homem, nos entende muito bem, mas também o autor diz muitas vezes que ele é o Filho de Deus. Veja Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 8, Hebreus capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículos 5 e 8 e capítulo 7, versículo 3. Portanto, ele entende muito bem a santidade absoluta de Deus, tem o poder para cuidar de nós e nos proteger de Satanás. Quando Jesus estava na terra, normalmente ele não manifestava publicamente a sua glória divina, mas sempre era divino. Contudo, no dia da transfiguração, Pedro, João e Tiago viram a sua glória divina resplandecente. Isto consta em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, além dos evangelhos. Todavia, muitas vezes, ele indiretamente demonstrou a sua humanidade e a sua divindade juntas na mesma hora. Por exemplo, ele participou na alegria humana das bodas do casamento em Caná da Galileia e, durante a festa, transformou, pelo poder divino, a água em vinho. Também, quando estava no lago, num barco, ele acordou do sono humano e milagrosamente acalmou a grande tempestade. Também, na ocasião da morte de Lázaro, ele derramou lágrimas humanas de tristeza com Marta e Maria e então, milagrosamente, ressuscitou a Lázaro. Também na pescaria maravilhosa de João capítulo 21, ele comeu com seus discípulos depois de indicar para eles onde estava o cardume de grandes peixes. Também no dia da sua ascensão, ele comeu outra vez com seus discípulos e então subiu milagrosamente para o céu no seu corpo humano, porém glorificado. Nunca devemos separar a divindade e a humanidade de Cristo. Notamos o grande valor desta veste. Para fazer a estola, a sua peça gloriosa, custou muito e deu muito trabalho, pois o ouro tinha que ser batido fino e então cortado em fios e depois foram tecidos com as outras cores no pano da estola. Contudo, este grande trabalho e preciosidade produziu a veste mais linda que este mundo já viu,
Faz-nos lembrar do preço infinito que nosso Senhor Jesus pagou para adquirir as glórias eternas que Ele agora tem no céu. A estola sacerdotal representa as glórias inseparáveis da divindade e da humanidade do nosso grande sumo sacerdote. Examinemos o cinto do éfode, a estola. Para isto, leia Êxodo capítulo 28, versículo 8. Já notamos que Arão tinha 2 cintos para segurar as suas vestes. O cinto do éfode, a estola, era do mesmo lindo material do éfode, estola, feito com ouro e as 4 cores. Já aprendemos a respeito do cinto da túnica de Arão sobre o serviço oculto de nosso sumo sacerdote, que somente Deus vê, nosso Senhor Jesus. Mas o cinto do éfode, a estola, era visível e podia ser apreciado por todos. E aqui aprendemos do serviço do nosso sumo sacerdote agora no céu, que é revelado na palavra de Deus e que podemos apreciar agora pelos olhos da fé. Em primeiro lugar, ele nos salva das tentações de Satanás. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Esta salvação é do poder do pecado na hora da tentação pela intercessão contínua do nosso sumo sacerdote. Às vezes os pregadores aplicam este versículo à salvação do pecador. Vemos um exemplo desta salvação sacerdotal em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, quando o Senhor rogou por Pedro na hora da sua tentação. Embora caíssem na tentação, ele não ficou caído, mas aprendeu pela queda e se levantou mais espiritual e útil. Também o Senhor Jesus nos serve hoje quando, como Pedro, tropeçamos e confessamos nosso pecado. Ele nos defende na presença de Deus contra o diabo, nosso acusador, mostrando que seu sangue nos purifica deste pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 7 até capítulo 2, versículo 2. Também ele apresenta o nosso louvor, as nossas orações e a nossa adoração a Deus de forma aceitável a Ele, conforme Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O cinto da estola nos ensina sobre a glória do serviço do nosso sumo sacerdote, agora no céu. Examinemos as 2 ombreiras do éfode, a estola. Havia na parte superior do éfode 2 ombreiras que ficavam sempre nos ombros de Arão, o sumo sacerdote. Nestas foram fixadas firmemente 2 pedras preciosas de ônix em base de ouro. Nas pedras foram gravados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 em cada pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Confira Êxodo capítulo 28, versículos 9 a 12. A explicação é dada no versículo 12. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memorial diante do Senhor. Sabemos que o ombro é o lugar de força do homem, o lugar onde um peso é carregado. Assim, Arão simbolicamente carregava a nação sobre os seus ombros na presença de Deus. Deus, olhando para aquelas pedras, estava sempre se lembrando de Israel coletivamente, carregando, protegendo e sustentando o seu povo nas grandes dificuldades e perigo, por exemplo, da sua viagem no deserto. Notamos que estas 2 pedras preciosas eram iguais em tamanho e valor, mesmo que algumas das tribos fossem mais fortes numericamente ou mais fortes espiritualmente, todas eram igualmente preciosas ao Senhor, e ele nunca se esqueceu de qualquer uma delas. Também estes grandes privilégios não dependiam das suas próprias virtudes ou espiritualidade, mas por causa do seu nascimento como filho de Israel. As ombreiras e suas pedras nos ensinam claramente do grande poder do nosso sumo sacerdote. Como Deus, ele é todo-poderoso para carregar todos os salvos nos seus ombros fortes.
Nós temos esta segurança eterna não porque a merecemos, mas porque somos seus filhos pelo novo nascimento espiritual. Confira João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, e capítulo 3, versículos 5 a 7. O escritor aos Hebreus consolou os servos daquele tempo e nos consola também quando escreve sobre o poder de Cristo para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 12, versículos 17 e 18. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Isso deve nos consolar muito, especialmente quando somos tentados e sentimos a nossa fraqueza para continuar. Ele está nos carregando nesta hora nos seus ombros. Assim, as ombreiras de Arão nos ensinam da glória do poder infinito do nosso sumo sacerdote. Examinemos agora o peitoral do juízo. Para isto, leia Êxodo capítulo 28, versículo 4 e versículos 15 a 30. Outra parte muito importante e preciosa da estola era o peitoral, que consistia de um pano no tamanho de 20 centímetros por 40 centímetros, do mesmo tipo usado na estola dobrada no meio para formar um bolso de 20 centímetros quadrados. Estava fixo na estola por meio de 2 correntes de ouro em cima e 2 fitas de azul embaixo. E nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Êxodo capítulo 28, versículo 28. Era muito precioso por causa das suas 12 pedras preciosas diferentes, que lhes dava beleza indescritível e valor incalculável. As pedras eram todas diferentes e eram firmemente fixas em engates de ouro, e em cada pedra foi gravado o nome de uma tribo de Israel. Cada tribo, individualmente, apesar das suas falhas, era preciosa para Deus. A explicação é dada em Êxodo capítulo 28, versículo 28. Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Quando Arão entrou na presença de Deus, ele levava a nação não apenas nos seus ombros, mas também sobre o seu coração perante o Senhor. Isto é muito precioso, porque claramente fala do amor e afeição do nosso sumo sacerdote para cada um do seu povo individualmente. Ele conhece cada um dos salvos hoje pelo seu nome, que está escrito no céu. Veja João capítulo 10, versículo 3 e Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nós somos diferentes em temperamentos, dons, problemas, etc. Mas mesmo o recém-salvo é precioso para Deus e está sempre no coração de Cristo. Apesar das nossas falhas, Ele nunca nos abandonará, porque Jesus, o homem perfeito, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança aqui no mundo. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, de cada um de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Arão amava seu povo, mas nunca deu a sua vida por ele. Mas Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Mas também cada salvo pode dizer individualmente: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como o peitoral sempre estava sobre o coração de Arão e não podia ser separado do éfode, a estola, assim nada pode nos separar do amor de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 35. Assim o peitoral nos ensina da glória do amor infinito e eterno do nosso grande sumo sacerdote. Damos uma olhada agora no Urim e o Tumim. Dentro do peitoral foram colocados o Urim e o Tumim. Veja Êxodo capítulo 28, versículo 30. Não é explicado exatamente o que era, mas possivelmente eram 2 pedras
iguais em tamanho, mas de cores diferentes. Foram usadas pelo sumo sacerdote para discernir a vontade de Deus em tempos de dúvida, conforme Números capítulo 27, versículo 21, 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Possivelmente, quando o sumo sacerdote entrou na presença de Deus e orou ao Senhor, pedindo direção em forma de perguntas, então ele tirou uma destas pedras do peitoral e pela sua cor ele podia se a resposta, ele sabia se a resposta de Deus foi sim ou não. O Urim e o Tumim representam a glória da direção divina em tempos de dúvidas. Vamos ver as aplicações práticas destes assuntos. A aplicação principal do éfode, a estola, com suas ombreiras e o peitoral, é a segurança eterna dos salvos. Confira na Bíblia João capítulo 10, versículos 15 e 16 e versículos 27 a 29 e também 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13. Como não havia possibilidade que aquelas pedras caíssem ou saíssem dos ombros ou do coração de Arão, não há possibilidade do salvo ser abandonado pelo Senhor. O salvo não pode perder a sua salvação, porque a vida eterna depende do poder e do amor eterno de Cristo e de Deus, e não do nosso instável amor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Confira Romanos capítulo 8, versículos 34 e 35, e Hebreus capítulo 13, versículo 5. Infelizmente, muitos crentes hoje não têm esta segurança e pensam que podem perder a sua salvação. Nunca devemos confundir o galardão com a salvação. O galardão é a recompensa de glória que o salvo receberá no céu por causa das suas obras na terra. Mas a salvação eterna é um presente eterno dado de Deus e por graça para quem crê em Cristo, e não depende do nosso mérito, nossas obras ou espiritualidade. Também aprendemos do Urim e Tumim que hoje nosso sumo sacerdote quer nos mostrar o caminho em tempos de indecisão. Ele é muito interessado nas nossas vidas e decisões. Temos a sua palavra completa, que é a maneira principal de saber a sua vontade para a igreja. Também nas decisões mais pessoais, se nós sinceramente queremos fazer a sua vontade e buscamos a sua direção em oração e esperamos o seu tempo, ele revelará a sua perfeita vontade para nosso caminho, serviço e etc.